identidades e interculturalidades regionais da América. Então, temos aí o nosso continente americano. Ele vai do Cabo de Horn, lá no Chile, o Cabo de Horn fica aqui embaixo, até o Cabo Colômbia, na ilha Ellesmere, lá em cima, lá próximo da Groenlândia. Então essa é a dimensão latitudinal do nosso continente americano. Então ele começa lá da ilha de Ellesmere, lá no extremo norte do Canadá, vai até o extremo sul aqui, também no Cabo de Horn, aqui no Chile. E se temos aqui uma grande diversidade e uma vastidão territorial, também temos aqui uma diversidade tanto de paisagens naturais quanto de sociedades que se estabelecem nessa grande extensão continental. Então vamos lá, a América, diferenças sociais, econômicas e políticas. Então, primeiramente, do ponto de vista físico, a configuração do continente americano, desde a sua dinâmica de placas, ela é regionalizada em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Cada uma dessas partes pode ser classificada como um subcontinente. Então, revisando aqui, do ponto de vista físico, a América pode ser dividida em 3: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Norte ela é composta por Canadá, Estados Unidos e o México. Temos aqui a América Central, aqui já ela é a região entre a América do Norte e a América do Sul, ligada aqui pelo Isthmus, com 2 divisões bem clássicas, né? A América Central continental e a América Central insular. Temos aqui a América do Sul, onde vivemos. Contudo, como já vimos anteriormente, sobre o aspecto histórico, geopolítico e principalmente cultural, o continente americano pode ser regionalizado em 2: a América Anglo-Saxônica e a América Latina e Caribe. Então, dentro aqui do critério histórico-cultural, a América é dividida em América Anglo-Saxônica e América Latina. A América Anglo-Saxônica abrange o Canadá e os Estados Unidos. E a América Latina vai desde o México até o Chile e a Argentina. Vamos lá então. Uma América Latina, outra anglo-saxônica. Então, quando essa definição foi feita, ela foi baseada nos seus idiomas. Quando se referia à América Latina, eram países que colonizaram essa região, que eram suas línguas de origem latinas. A anglo-saxônica foi o quê? A língua inglesa, que é uma língua anglo-saxã. Então, com base na sua língua, no seu idioma, foi dividida em América Anglo-Saxônica e América Latina. Mas vai ocorrer algumas exceções dentro desses continentes. Vamos lá então à América Anglo-Saxônica. Então tem um idioma oficial, é o inglês, mas a exceção no continente é o francês, que é falado na província de Quebec, no Canadá. A mesma província lá que tem problemas separatistas. Vamos aqui para a América Latina. Você tem o espanhol e o português. São as línguas predominantes dentro dessa regionalização. Mas vai ter exceções, como o francês. O francês é uma língua também latina. Vamos ter lá, por exemplo, a Guiana Francesa, o Haiti, Dominica e alguns países pequenos ali que falam francês. Também tem o inglês aqui dentro da América Latina. Por exemplo, no Belize, na Jamaica, na Guiana, são exemplos de línguas inglesa. Pode até ter o holandês, como ocorre aqui no Suriname e em alguns países da América Central Insular.
Vamos lá, a questão aqui, América anglo-saxônica e as suas paisagens naturais e as suas formas de governo. Vamos pegar aqui a América anglo-saxônica. Dentro desse critério de paisagens naturais, ela caracteriza-se predominantemente temperada, né? Ela está acima do Trópico de Câncer, contendo ainda paisagens naturais frias, né? E até mesmo glaciais. Já nas formas de governo, tem um modelo republicano nos Estados Unidos e a monarquia parlamentarista no Canadá. América Latina localiza-se majoritariamente na faixa intertropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, com exceção é o Cone Sul, né, porção meridional da América do Sul, que situa-se na zona temperada, parte do Chile, Uruguai, Argentina e Brasil. Forma de governo. A maioria deles se caracteriza como república presidencialista. Estados que foram colônias britânicas ou holandesas apresentam um sistema de governo com monarquia parlamentar. Isso ocorre muito na América Central Insular. Então, você, por exemplo, aqui na América do Sul, oficialmente eu tenho a Guiana Francesa que fala francês, Suriname que fala o holandês e a Guiana que fala o inglês. Aí você tem grande parte que fala espanhol e o Brasil que fala o português. Tem aqui a América Central e alguns países que falam aqui, que vão falar várias outras línguas que não estão. Você refere aqui a línguas latinas. Temos aqui, nessa região de Quebec, no Canadá, uma região aqui do país que fala o francês como seu idioma principal. América anglo-saxônica, questões políticas e econômicas. A América anglo-saxônica é composta basicamente dos Estados Unidos e do Canadá, como a gente já viu, que sustentam historicamente estreita parceria política e econômica. Apesar da proximidade das semelhanças, como grande dimensão territorial e alto nível de renda, há grande diferença entre os dois países mais setentrionais e também mais extenso da América. Qual a primeira diferença? Há uma diferença do sistema de governo. Enquanto os Estados Unidos constituem uma república presidencialista, o Canadá é uma monarquia parlamentar. Então vamos lá, como que funciona o sistema político do Canadá. Então ele é uma monarquia parlamentar, ela só gente, na prática ela não funciona, tá bom? Teoricamente ela é uma monarquia, na verdade a rainha aqui é a rainha do Reino Unido, também não há um rei ou uma rainha canadense, tá bom? Então, o que acontece lá? O Canadá ele é dividido em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. No executivo, há uma divisão muito clássica que aqui no Brasil não ocorre, mas, por exemplo, em outros sistemas de governo acaba ocorrendo. É a divisão dentro do executivo de chefe de governo e o chefe de Estado. No Canadá, o chefe de Estado ele é o quê? Ele é nomeado, tá, por quem? Pela Rainha Elizabeth da Inglaterra. Correto? Ele é chamado de governador geral. Professor, mas ele aqui é inglês ou é um canadense? Não, ele é um canadense que vai representar aqui tanto o Canadá como a própria rainha. Então, eu chamo-se o chefe de Estado ali, é o governador geral. A função do chefe de Estado, na verdade, é representar o país em reuniões internacionais e assim por diante. Já que o chefe do governo, né, que é chamado de primeiro-ministro, lá no Canadá, ele é o quê? Ele é eleito através de eleições diretas. Tá? Em grande parte do planeta, os chefes de governo, os primeiros ministros, eles são
o quê? Eleito pelo parlamento. Aqui no Canadá, esse chefe de governo, o primeiro-ministro, ele é o quê? Eleito diretamente pelo povo. No legislativo eu tenho o quê? A Câmara dos Comuns, que seria o quê? A Câmara dos Deputados Federais aqui no Brasil, e temos o Senado. O Judiciário, eu tenho o quê? A Suprema Corte canadense, ela é composta por 8 juízes. Tá? Eles não chamam de ministros, chamam de juízes mesmo, juízes da Suprema Corte canadense, correto? É assim que funciona o sistema político do Canadá. Vamos agora ao sistema político americano. A América é uma república federativa, diferente do Canadá. E também lá nos Estados Unidos, o poder é dividido entre o executivo, o legislativo, que é chamado de Congresso, e o judiciário. No executivo é também essa divisão, tá? O chefe de Estado aqui é o que? É o presidente da República, e o chefe de governo aqui são os próprios governadores. Já os Estados Unidos é o que? É uma república federativa. Então há federações. Cada estado faz parte dessa federação, correto? Então vamos lá. Como que funciona nos Estados Unidos? O chefe de estado, que é o presidente da república, ele é eleito de forma indireta, né, pelo quê? Pelo colégio eleitoral. Então é esse colégio eleitoral que vai eleger o presidente da república. Já em relação aos governadores, o voto é um voto direto. Então as eleições são diretas para quem? Para os governadores. Professor, mas como que funciona? Na cédula, por exemplo, a eleição, apesar de ela ser indireta, cada estado ele é composto, é o seu colégio eleitoral. Então, por exemplo, na Flórida, você tem um representante do colégio eleitoral na última eleição do Trump e do Biden. Então, você vai votar nesse colégio eleitoral, você vota no representante do Biden ou representante do Trump. Os votos, por exemplo, do representante do colegiado aqui do Trump for maior do que o Biden, aquele estado, por exemplo, o estado da Flórida, acabou que elegendo o Donald Trump como o presidente representativo dentro dos seus estados. E como que funciona? Então, são 50 estados, são 50 colégios eleitorais. Então, para o Trump ter ganhado, ou o Biden ganhado, eles têm que fazer o quê? Eles têm que ganhar, cada um tem que ganhar em um estado. Cada estado que ele ganha é um voto representativo desses 50. Por que é assim, professor, tão complexo nos Estados Unidos a votação? Isso obriga o presidente da República a fazer uma campanha eleitoral em todos os estados. Então, não tem como ele abandonar um estado, porque aquele estado vale um voto. Então, ele tem que obrigatoriedade passar pelo estado, fazer campanha, não tem como ele fugir disso. No Brasil, a gente já teve presidentes da República que sequer passaram por Rondônia. Mal é mal, eles só iam ter em Manaus e pronto. De Manaus vir embora e acabou. O resto da região norte aí que escolham aí. Na verdade, para ele não tinha nenhum significativo. Nos Estados Unidos não funciona assim. Então, cada estado ele é importante, por mais pequeno que ele seja, ele vale um voto. E um voto ele é importantíssimo, correto? Então, no Congresso, que aqui é o Legislativo, tem a Câmara dos Representantes, que também são os deputados federais de lá, e tem o Senado. Aqui tem algo curioso. O vice-presidente da República eleito, ele é o quê? Ele é o presidente do Senado, correto? Isso vai ser normal? Não. Em grandes partes dos senados, né, o presidente do Senado ele é eleito por quem? Pelos senadores. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o vice-presidente é o presidente do Senado. E temos aqui o Judiciário, que é a Suprema Corte. A Suprema Corte americana é composta por 9 juízes. Também lá não tem a palavra ministro. Tá? Já ministro da Suprema Corte americana não existe. Juízes da Suprema Corte americana. Eles não têm status de ministro.
Nem os daqui deveria ter, né? Mas infelizmente tem. Vamos lá. Então, outra coisa interessante é que é o seguinte: dentro de cada estado norte-americano também tem a chamada Suprema Corte Estadual. Dentro de cada estado tem uma Suprema Corte. E nessas Supremas Cortes, por exemplo, na Pensilvânia, são 7 juízes. Tá? Em todos os estados americanos, esses juízes são o quê? São eleitos de forma direta pelo povo. Então, a Suprema Corte Estadual, ela é eleita pelo povo. Ela tem que fazer campanha para se tornar o quê? O juiz da Suprema Corte do seu estado. Correto? No Brasil, em qualquer instância, você não precisa ser, por exemplo, concorrer a algum cargo eletivo. São cargos burocráticos. Todo o judiciário brasileiro é burocrático, né? Lá nos Estados Unidos não é visto somente como burocrático, mas sim também como político. América Latina e Caribe, questões políticas e econômicas. Vamos lá, então a república, que esse sistema de governo é quase todos os países continentais da América Latina, são repúblicas presidencialistas. A monarquia, que é o sistema de governo, entre os países insulares predominam as monarquias parlamentaristas, como a do Canadá, em razão das influências coloniais britânicas e holandesas. Além do Canadá, a gente tem ideia, há vários outros países que foram influenciados pela colonização britânica ou holandesa, são são monarquias. Vamos lá então. Tentei fazer aqui uma linha do tempo, aqui na questão da América Latina. Vamos pegar lá o recorte feito pelo autor em 1980, então até nos anos 80 havia os regimes ditatoriais e regimes militares. Tá? A partir dos anos 90, há o processo de democratização da América Latina, por exemplo, com a promulgação de novas constituições. Né? A do Brasil foi em 1988, né? E a partir daí, esses países passaram a ter uma maior estabilidade política. E com a estabilidade política, somada aqui a outros fatores econômicos, como a questão das commodities, que aumentaram o preço das commodities, e vamos passar por quê? Por um período de crescimento econômico. Né? Esse crescimento econômico ele vai se arrastar até 2011, né? Praticamente no Brasil e em toda a América Latina. Ele por exemplo, um dos fatores aqui é a crise econômica, né, e financeira que ocorreu nos Estados Unidos, com a questão dos subprimes, né, americano, que levou à falência alguns bancos lá nos Estados Unidos. É isso que acabou gerando uma crise econômica mundial. Então, em 2011, é o fim do período de crescimento econômico. A partir daí, a gente vai ter o quê? A crise e recessão econômica e instabilidade política na maioria dos países da América Latina. Né? O Brasil ainda está nessa questão da recessão, crise econômica. Né? A Venezuela acabou piorando mais, além da crise econômica, da recessão, o processo de inflação e até o que? A crise humanitária, tá? Imigratória, tanto na Venezuela quanto na Nicarágua, é provocado também por quem? Pelos líderes desses países. Tá bom, gente? Então, esses líderes desses países também foram o estopim desse processo do aprofundamento dessa crise humanitária e migratória dentro da América Latina. Com base nisso, a gente pode dar uma ideia aqui sobre o crescimento do PIB. PIB é o quê? Que ele vai mais ou menos aqui mostrar o crescimento da sua economia. Vou pegar aqui o ano de 2010. No ano de 2010, o México estava em 5,1% de crescimento, é alto, é bem alto. A Argentina tinha batido 10% e o Brasil 7,5%. Em 2011, vai ocorrer o quê? A queda do PIB do México, queda do PIB da Argentina e queda no PIB do Brasil. Em 2012, há uma pequena queda no PIB mexicano. A Argentina já vai mergulhar numa recessão, que -1 já é recessão. E o Brasil aqui vai ter uma queda também bem brusca do seu PIB. Em 2013,
temos aqui o México dá uma queda muito maior, tá? A Argentina dá uma aliviada, tá? E o Brasil retoma um pouquinho mais ou menos aqui a queda anterior. Em 2014 já vai ser o que? O checkmate na maioria dessas economias. O México dá um crescimento, tá? Dobra o crescimento de 2013. A Argentina despenca de 2,4 para menos 2,5. E o Brasil entra em recessão, 0,5. 2015, o México volta a crescer, a Argentina recupera seu ano anterior, né, e o Brasil mergulha extremamente na crise, menos 3,5%. 2016, né, o México volta a cair um pouco de novo, a Argentina volta ao processo de recessão novamente, e o Brasil mergulha novamente na recessão. Na verdade, ele continua caindo ainda mais, tá bom? E em 2017, há um crescimento de 2% no México, aí cai também. A Argentina volta ali a subir novamente, 2,9%, e o Brasil cresce 1%, tá bom? Então, esse daqui foi o desempenho, tá, das 3 principais economias aqui do continente, ou do subcontinente da América Latina. Então, o Brasil é um dos países que vai mais sofrer aqui nessa década, entre 2010 e 2020. Os economistas já chamam isso de década perdida, a segunda década perdida, porque o Brasil não consegue crescer. Ele vai ter mais esses saldos negativos e empurrar o Brasil para baixo. Integração na América Latina. Assim como os países da América do Norte mantêm uma sólida parceria política, principalmente por meio do NAFTA, os países da América Latina têm se agrupado em blocos para fortalecer as suas economias na competição global. Vamos lá, entretanto, por ser muito numerosa e heterogênea, a América Latina é palco de diversos blocos e não apenas um bloco econômico. Então vamos destacar apenas os 2 principais aqui da América do Sul. Então tem o bloco do Mercosul, ele foi criado em 1991, seus membros são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. A Argentina está o quê? Ela está excluída do bloco, tá bom, gente? Países associados aqui a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, Guiana, Peru e Suriname. Pessoal, qual é o objetivo desse bloco? Reduzir as barreiras ao comércio dos países membros e políticas comuns de comércio entre cada membro do bloco. O segundo bloco aqui é o CAN, Comunidade Andina de Nações ou Pacto Andino. Foi criado em 1969, mas a partir dos anos 90 ele vai se tornar uma zona de livre comércio. Tá? Seus países membros a Bolívia, a Colômbia, o Peru e o Equador. Ex-países membros, o Chile, tá, que em 1973 deixou a organização, e a Venezuela, que em 2006 também deixou a organização. Qual o objetivo desse bloco? Busca promover por meio da integração e cooperação econômica e social. Vamos aqui à questão da PEC. Tá? Alguns países aqui, tá, da América Latina participam dessa PEC. O que é essa PEC? É um bloco econômico que abrange todos os países aí que são banhados pelo Oceano Pacífico. Tá? Ele vai surgir em 1989, mas só em 1993 ele vai começar uma frágil integração. Tá? E vamos lá aos países da América Latina que fazem parte: o México, o Peru e o Chile. Então são países aqui que fazem parte dessa APEC. Vamos outra questão aqui, é o BRICS, né? Sigla em inglês para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Professor, ele é um bloco econômico? Não. Ele é uma organização? Ainda não. Na verdade, como surgiu essa questão aqui? Na verdade, esse acrônimo aqui, ele foi o quê? Foi elaborado por quem? Pelo economista Tim O'Neill, tá? O Jim O'Neill, ele é o chefe, ele é o economista-chefe do Goldman Sachs, né? E ele fazia, na verdade, previsões para os países que deveriam, os grandes corporações, bancos, e empresas de financiamento deveriam
investir seu dinheiro. Então ele fez uma pesquisa e dentro dessa pesquisa aqui ele descobriu que Brasil, Rússia, Índia e China serão países ótimos para investir o dinheiro, isso lá em 2001, correto? A partir disso, nessa classificação, os chefes de Estado desses países tentaram o quê? Se aproximar e tentar formar ali algum bloco, alguma coisa assim parecida, para poder aqui começar a fazer o quê? Estabelecer algumas metas e alguns objetivos e assim por diante. Tá? Diferenças socioeconômicas. Entre as estatísticas que medem o grau de desenvolvimento socioeconômico de um país ou outra divisão territorial, entre os principais são, então, quais são os principais índices utilizados para estudar o desenvolvimento ou o grau socioeconômico de um país, de uma região? É o que? É o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e o coeficiente Gini e o IDR, Índice de Desenvolvimento Regional. Então a gente vai ver cada um desses três. Primeiro, o IDH. Índice, significa Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado em 1990, é o Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na verdade, é um órgão da ONU. Qual o objetivo dele? Desse índice? É medir o nível de desenvolvimento dos países, levando em consideração não só a dimensão econômica, como também as dimensões sociais, que refletem as condições humanas de existência. Então, antigamente, para se analisar um país, usava praticamente só o PIB dele. Mas além do PIB, além da riqueza produzida, tinha que saber se essa riqueza também era bem distribuída. O IDH veio para isso, para ver o que é a distribuição dessa riqueza entre a sua população. Quais componentes que são analisados? Por exemplo, saúde, educação e a renda média da população. E ele foi desenvolvido em uma escala de 0 a 1, mais próximo de um país tem um melhor desenvolvimento humano, mais próximo de 0 o país tem um pior desenvolvimento humano. Gente, para deixar bem claro, não existe o país com 1 e não existe o país com 0, tá bom? Vamos lá, a classificação. De 0 a 800 a 1000 ou a 1 seria o quê? Muito alto. De 0 a 799 a 0,700 seria alto, esse índice dele. Médio de 0,699 a 0,55 seria médio. E baixo é de 0,54 a 0,350. Só tem país com 0,350? Tem. Vamos lá, agora com base no IDH, vamos saber os destaques aqui da América Anglo-Saxônica e os destaques da América Latina. Vamos à América Anglo-Saxônica. Tanto os Estados Unidos como o Canadá, o IDH ele é muito alto. Tá? Então vamos agora então para a América Latina. Dentro da América Latina, o IDH ele é muito alto para os países de Bahamas, Barbados, Chile, Uruguai e Argentina. Países que tiveram melhoramento no seu IDH foram o Equador, a Bolívia e o Paraguai. E países que estagnaram no seu IDH, o Brasil e a Venezuela. Então, a Venezuela fez piorar mais do que o seu índice de desenvolvimento humano. Vamos lá com o coeficiente Gini. Tá? Ele foi criado em 1919 pelo sociólogo Conrado Gini, ele é um italiano, e a ONU acabou também utilizando, e hoje utiliza essa forma do coeficiente Gini para poder avaliar o que, professor? É para avaliar a desigualdade entre países. Então, ele avalia a diferença de renda da população desses países. Quais são os componentes? Qual o componente que ele vai analisar? É saúde, educação? Não, ele é só a renda média da população. Funciona também com uma escala semelhante ao IDH, mas totalmente diferente. Aqui, mais próximo de 0, a sociedade é mais igualitária. Mais próximo de 1, a sociedade é mais desigual. Vamos pegar aqui
índice Gini da América Anglo-Saxônica. Por exemplo, Canadá é 0,310 em 1991. Em 2015 ele foi para 0,340. Ele piorou ou melhorou, professor? Piorou. Tá? Os Estados Unidos era 0,380 em 1991. Em 2015 está 0,415. Melhorou ou piorou? Piorou. Não esqueça, mais próximo de 1 ela é desigual. Mais próximo de 0 ela é mais igualitária. Aplicando o coeficiente Gini a 8 países mais desiguais da América Latina, de acordo com a PNUD e com base nos dados de 2018 são. Então aqui vai ser usados apenas os dados de 2018, tá bom? E vamos lá, desses países o Brasil é o mais desigual, 0,513. Desses 8 estudados, o menos desigual é o México, 0,434. Vamos agora a outro índice, o Índice de Desenvolvimento Regional, IDR. Foi criado em 1912 pela CEPAL, com o objetivo de avaliar os contrastes socioeconômicos latino-americanos, comparando as realidades dos outros países da região, auxiliar nas superações das principais diferenças regionais. Quais os componentes que são utilizados ou usados nesse estudo? Primeiro é a porcentagem da população rural, as taxas de ocupação. Essa ocupação aqui que é, professor? A questão da PA, da população economicamente ativa. O PIB per capita, taxa de analfabetismo, população com educação superior, taxa de mortalidade infantil, esperança de vida, taxa de homicídios, habitação sem água encanada e domicílios com o computador. Então, isso aqui são alguns são os componentes utilizados para desenvolver esse índice de desenvolvimento regional. Como que ele funciona? Ele funciona através de uma classificação: alto, médio alto, médio, médio alto e baixo. Vamos lá então ao mapa aqui, vamos utilizar aqui o nosso IDR. Esse aqui é o dado de 2015, essa daqui é a alto. Se eu pego aqui outra coisa, trabalha muito por região, tá? Pega aqui, em média aqui a Argentina tem um bom índice de desenvolvimento regional. Aqui o México fica entre alto e médio alto, tá bom? Aí eu tenho aqui o Chile, tá entre alto e médio alto, né? E eu tenho o Brasil aqui. O Brasil é um contraste muito grande, porque ele tem alto, ele tem médio alto, ele tem médio baixo e ele tem baixo. Infelizmente o Brasil tem esses problemas. Ok?